Quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez nesta manhã com a equipe de mídia da nossa igreja para gravarmos mais uma palavra de reflexão para o seu coração. E eu quero aproveitar esse momento que é oportuno para reconhecer e para parabenizar o trabalho que vem sendo feito pela equipe de mídia da nossa igreja. Um trabalho de muito amor, muita dedicação e muita paciência também. Quero parabenizar aos irmãos. Nessa palavra de reflexão hoje de manhã, eu quero começar dizendo para os irmãos que eu leio, medito e estudo a palavra de Deus sistematicamente desde o início da minha vida cristã. Sendo mais preciso para os irmãos, no final do ano de 1978. Final de outubro de 1978. Há quase 42 anos atrás. No início eu criei o hábito virou um costume, e o costume agora passou a fazer parte do meu estilo de vida. Por que eu estou dizendo isso para os irmãos hoje de manhã? Estou dizendo com a intencionalidade de chamar a atenção do irmão melhor para uma verdade. Ler, meditar e estudar a palavra de Deus hoje, sistematicamente, faz parte do meu estilo de vida. E mesmo fazendo parte do meu estilo de vida, muitas vezes eu me sinto feliz e maravilhado quando eu me deparo em textos e relatos na palavra de Deus que mostram a ação tão precisa e direta de Deus em favor do seu povo. Como é importante nós percebermos essa ação tão direta de Deus na vida do seu povo. E um texto, a Bíblia toda está repleta de textos que falam da pessoalidade de Deus no relacionamento com o seu povo. Mas de uma forma muito direta, hoje de manhã, eu lembro de Êxodo, capítulo 3, 7 e 8, onde Deus disse, olha, eu tenho visto a aflição do meu povo, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu tenho percebido o sofrimento do meu povo, por isso eu desci para livrar o meu povo e para fazer subir para uma terra melhor. São textos que mostram uma ação muito direta de Deus na vida e na história do seu povo. Mas hoje de manhã será objeto da nossa reflexão o texto do profeta Isaías 64, versículo 4, que diz, olha, desde a antiguidade nunca se viu e nunca se ouviu e nunca se percebeu falar de um Deus além de ti, um Deus que trabalha para aqueles que esperam por Ele. Meus irmãos, quando eu leio esse texto, vem à minha imaginação o seguinte quadro. O profeta Isaías, ele está em um estado de contemplação, e nesse estado de contemplação do agir de Deus na história, ele chega a uma constatação.
E a constatação é: Deus trabalha na história do seu povo. E nós vamos encontrar exatamente que Deus é um Deus que trabalha na história em favor do seu povo. Aliás, Jesus Cristo vai dizer em João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu também. Então nós encontramos a Trindade trabalhando em uma ação direta em favor do seu povo. Eu fico pensando uma outra coisa, é que o trabalho de Deus tem uma intenção. Deus não trabalha sem intenção, Deus tem um propósito no seu trabalhar. E talvez fique na cabeça dos irmãos, na mente dos irmãos, qual é a intenção de Deus nessa ação direta, nesse trabalhar em favor do seu povo. Aí eu quero chamar a sua atenção, porque a palavra de Deus não complica nada, ela explica tudo. A palavra de Deus diz que o trabalho de Deus na história é exatamente para gerar fé no nosso coração. Olha que coisa linda. Deus trabalha na intencionalidade de gerar fé no nosso coração. João 6,29 diz: a obra de Deus é esta, que você creia no nome de Jesus Cristo. Aí eu comecei a pensar e caminhar na palavra de Deus, e eu descobri alguns relatos que mostram esse trabalhar de Deus na história do seu povo para gerar fé. Quero chamar a sua atenção. Primeiro relato, o primeiro texto, que vai nos mostrar esse trabalhar de Deus, na intencionalidade de gerar fé no nosso coração, é Gênesis capítulo 15. Vamos olhar, Gênesis capítulo 15, vamos conferir na palavra de Deus, versículos 5 e 6. Logo no início diz, olha, Deus trabalha para animar Abraão. Porque certamente Abraão estava experimentando um momento de desânimo com relação à demora no cumprimento da promessa. Aí no versículo 5 diz o seguinte: Deus vai até a tenda de Abraão. Olha a ação direta de Deus, o trabalhar de Deus. Deus vai até a tenda de Abraão. A ideia é que Deus pega Abraão pela mão, traz para fora da tenda e manda ele contemplar o firmamento, olhar as estrelas no firmamento. E a Bíblia diz que Abraão sai, olha, e no versículo 6, depois desse ato de Deus, desse trabalhar de Deus, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e foi imputado para a justiça. Os irmãos percebem essa ação direta, esse trabalhar de Deus no momento certo para gerar fé e crença no seu povo. Nosso Deus é o mesmo hoje. Mas um segundo texto, que vai nos mostrar de uma maneira tão precisa, tão clara, essa ação direta de Deus, esse trabalhar de Deus na história do seu povo para gerar fé, é o texto de Êxodo 14, 31. Êxodo 14, 31. Eu vou ler o texto, mas vou dizer um pouco do seu contexto. Versículo 31 diz assim: e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Temeu o povo ao Senhor e creram no nome do Senhor e em Moisés, seu servo. Viu a grande mão de Deus e o operar de Deus, e a Bíblia diz que o povo creu em Deus e creu em Moisés também.
Quero chamar a atenção dos irmãos que no capítulo 7, deixa eu olhar aqui, no capítulo 7, versículo 3, a Bíblia vai dizer que Deus vai trabalhar o coração de Faraó para que as maravilhas sejam multiplicadas no Egito. Capítulo 7, versículo 3. No capítulo 11, versículo 9, a Bíblia diz que Deus vai endurecer o coração de Faraó para que as maravilhas se multipliquem no Egito. Vamos perceber o quanto Deus trabalha. Depois o povo adentra o mar por uma ação direta de Deus, e quando o povo de Israel está no meio do mar, os egípcios adentraram também. E quando Moisés percebeu, Deus diz a Moisés: estende a tua mão de volta. Então, do meio para o fim, o povo passava a pé enxuto e a água volta e mata a todos os egípcios dentro do mar. E aí a Bíblia vai dizer no 31, e o povo viu, se alegrou, percebeu a operação de Deus, e o povo creu em Deus naquele momento. Porque Deus trabalha na história em uma ação muito direta, com o propósito de gerar fé no nosso coração. Vamos caminhar mais um pouquinho. E um outro texto que vai nos relatar essa ação direta e esse trabalhar intencional de Deus para gerar fé no coração do povo é o texto tão bem conhecido de 1º livro dos Reis 18. No capítulo 19, irmão Josivaldo, quero chamar a sua atenção. Pastor Cícero também. Geralmente nós falamos, irmãos da mídia também, que Elias lutou contra os 450 profetas de Baal, mas não é verdade. Elias lutou com 850, no versículo 19 diz, 450 profetas de Baal e 400 de Azera, dando um total de 850. E ali ele provoca um encontro no Monte Carmelo, onde Deus iria trabalhar para gerar fé. No versículo 21, quando todos os profetas estão reunidos ali, ou melhor, os 850, ele diz: olha, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então creio nele. Mas se Baal é Deus, então creio em Baal. E no final, no versículo 39, quando Deus opera de uma maneira tão extraordinária, os irmãos sabem disso, e o fogo do céu desce e consome os profetas, aí o povo todo gritou a uma só voz, a fé veio ao coração e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque naquele momento, exato momento, Deus trabalhara para gerar fé no coração do povo. Que coisa extraordinária, meus irmãos. Eu fico maravilhado quando eu leio a palavra, mesmo tão acostumado e habituado que é estilo de vida, na minha história, eu fico maravilhado quando eu leio e percebo esse trabalhar de Deus tão intencional para gerar fé no nosso coração. Deus trabalha hoje também com o mesmo propósito, para gerar fé no seu coração. Eu gostaria só de citar, para não demorar muito, em Lucas 5:26, Deus trabalha na operação e no milagre daquele paralítico que desce pelo telhado. É um trabalhar de Deus. E depois que Deus trabalha, o milagre acontece. No versículo 26, o povo todo grita, olha, diz que o povo ficou maravilhado em perceber o trabalhar de Deus e glorificou a Deus.
Vejo também no capítulo 5 de Atos, história tão conhecida, talvez não tão bem atentada, onde Deus trabalha para coibir a mentira entre Ananias e Safira. E no capítulo 5, versículo 11, quando Deus opera de maneira tão extraordinária, e diz assim o versículo 11, e o temor de Deus caiu no coração da igreja, porque Deus trabalhou e Deus trabalha para gerar essa fé em nós. E agora eu quero concluir chamando a atenção dos irmãos para um texto que é tão conhecido, eu sei que é conhecido, mas eu gostaria que os irmãos observassem mais um pouquinho. No Evangelho de João, capítulo 20, Evangelho escrito por João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz assim: Jesus, pois, operou também, na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais. E esses sinais não estão escritos aqui. Estes, porém, que estão escritos aqui, eles foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para quê? O objetivo, crendo nele, tenhais a vida eterna no seu nome. Esta é a palavra de reflexão que eu deixo para o seu coração sobre essa ação direta. Deus trabalha. E a intencionalidade de Deus no seu trabalhar é para que venhamos a crer nele. Isso é uma prova do seu amor, para que você não viva enganado, porque só ele é o Deus verdadeiro. Que Deus abençoe o seu coração e que essa palavra possa servir para gerar fé, como gerou em Abraão, gerou no povo lá no Egito, gerou nos dias de Elias e gera também nos dias de hoje. Deus abençoe, meu irmão. Amém.